Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências com o tema Misturas e Substâncias. Bom, sejam bem-vindos à nossa aula. Agora, vamos falar um pouco sobre identificação de substâncias puras. Quando pensamos em algo puro, ou no termo pureza, associamos a algo que não está contaminado, ou seja, a algo puro. Em ciências, substâncias puras são aquelas formadas por um único componente, como o gás oxigênio. No nosso dia a dia ou na natureza, não é muito comum encontrar substâncias puras, mas sim misturas e várias substâncias. Ponto de fusão e ebulição. Durante o ciclo da água, ela passa por mudanças de estado físico. A mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. À medida que se fornece energia em forma de calor ou pedaço de gelo, na sua temperatura sobe-se até chegar a 0 graus Celsius. A partir desse momento, o calor passa a provocar mudança do estado sólido para o líquido, no processo conhecido como fusão. Assim como na fusão, durante a ebulição, a temperatura da substância não se altera. O ponto de ebulição da água, por exemplo, aumenta quando é colocado sal na mesma. E essa mistura pode determinar se a água é pura ou não. Densidade. Bom, a densidade, ela é uma propriedade específica dos materiais. Para encontrar a densidade de um material, dividimos sua massa pelo seu volume. A densidade pode ser expressada em diferentes unidades de medida, como, por exemplo, gramas por mililitro, quilogramas por metro cúbico e etc. A densidade, assim como o ponto de fusão e de ebulição, é uma característica específica dos materiais e, portanto, nos ajuda a saber se uma substância é considerada pura ou se a substância é uma mistura de substâncias. Misturas homogêneas e heterogêneas. Quando é possível distinguir os componentes da mistura, a olho nu, temos uma mistura heterogênea, como é o caso da água e da areia. Quando não é possível distinguir os componentes de uma mistura, a olho nu, temos uma mistura homogênea, como é o caso da água e do sal. Soluto e solvente. Bom, nas soluções de água e sal, há um soluto, que é o sal, que é a substância que dissolve, e o solvente, no caso é a água, que é a substância que dissolve o soluto. As soluções que a água é o solvente, separação dos componentes de uma mistura. Bom, nós já vimos que não é comum encontrar substâncias puras na natureza. Geralmente encontramos misturas de muitas substâncias diferentes em algumas situações e queremos separar seus componentes para execução. E para essa execução, precisamos do uso de técnicas que separam componentes de misturas, como, por exemplo, catação, peneiração, levigação, ventilação, separação magnética, dissolução fracionada, filtração,
destilação, decantação e evaporação.